Bom dia, bom dia. Hoje, dia 15 de julho de 2026. Chegamos aí, realmente chegamos aí no meio do mês, né? E nós já estamos no 7º mês do ano, né? Olha que bênção, né? E hoje é um dia realmente especial aqui, porque nós vamos fazer a leitura do livro de... Bom dia, Fernando. Do livro de Samuel, 2 Samuel 5 e 6, 1 Coríntios 4, Salmos de número 137 e Provérbios 15, né? Então, hoje é um dia fantástico aí, que Deus tá nos mostrando aí pra gente estar preparado para essa leitura aí, essa leitura maravilhosa de hoje, né? Então, bom dia, já vou chamar o Fernando, nós vamos iniciar a leitura do dia de hoje. E eu já agradeço por isso. E Bom aí, dia, Nivão? Fernando. Bom dia, bom E dia. aí? Bom dia. Mais um dia, né? Aqui é mais um dia. Aqui tá 9 graus, meu amigo. É, eu nem Um olhei a gelo. temperatura aqui, mas aqui deve estar nessa faixa aí também, aí, uns 11. Um gelo, né? Muito bem. Então vamos iniciar, né? Vamos lá. Senhor, clamo a Ti pelo sangue de Jesus, do Teu Filho poderoso, Teu Filho que morreu na cruz para nos salvar, derramou esse sangue precioso, Senhor. Ó Senhor, nos dê entendimento na leitura da Tua palavra, nessa maratona da leitura da Bíblia capa a capa. Cada dia tem sido realmente um desafio, mas com conquistas, com vitórias. Que o Senhor tem andado junto com a gente, o Senhor está sempre nos dando entendimento, nós estamos sempre aprendendo contigo, Senhor. Que o Senhor possa estar conosco nesse dia, abençoa as pessoas que estarão assistindo, que estarão dentro dessa leitura, abençoa o Fernando, abençoa a minha vida, fica conosco. Amém, Senhor. Amém. Amém. Então nós vamos aqui para a leitura de Samuel, 2 Samuel, capítulo 5 e o versículo 1 aqui. Davi é feito rei de Israel e de Judá. Então, todas as tribos de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom e disseram: nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. No passado, quando Saul era nosso rei, você comandou o povo de Israel na batalha, e o Senhor Deus lhe disse que você seria comandante e governador do povo dele. Assim, todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com eles, e eles o ungiram rei de Israel. Ele tinha 30 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos. É interessante que Davi foi aqui só comentando, foi pai de Salomão, e Salomão também reinou Israel por 40 anos, né? Olha os ciclos aqui, né? Interessante. É lógico que Salomão reinou aqui, ele foi o terceiro rei de Israel, né? Então aqui no caso do Davi, ele tinha 30 anos, a palavra diz que ele tinha 30 anos de idade, e quando se tornou rei e reinou 40 anos. Governou Judá em Hebrom 7 anos e meio, governou Israel e Judá em Jerusalém 33 anos. O rei Davi e os seus soldados foram atacar Jerusalém. Os jebuseus que eram os moradores da cidade, pensaram
que ele não seria capaz de conquistá-la, e por isso disseram: você nunca entrará aqui para fazer você ficar do lado de fora, bastam os cegos e os aleijados. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, e ela passou a ser chamada de Cidade de Davi. A coisa aconteceu assim. Naquele dia, Davi disse aos seus soldados: se alguém quiser matar os jebuseus, aqueles pobres, cegos e aleijados que eu tanto odeio, então que suba pelo túnel da água e os ataque. É por isso que se diz: os cegos e os aleijados não podem entrar na casa de Deus. Davi ficou morando na fortaleza e a chamou de Cidade de Davi. Em volta, ele construiu defesas que iam desde o aterro que ficava no lado leste da cidade até o palácio. E Davi ia ficando cada vez mais forte, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele. O rei Irão, da cidade de Tiro, enviou embaixadores a Davi. Ele mandou toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros, e eles construíram um palácio para Davi. E assim Davi entendeu que o Senhor havia confirmado como rei de Israel e que, por amor ao seu povo, estava fazendo o seu reino progredir. Depois que saiu da cidade de Hebrom, Davi arranjou mais concubinas e esposas em Jerusalém, e com elas teve mais filhos e filhas. Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém foram Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elissua, Nafeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Davi derrota os filisteus. Então nós estamos lendo 2 Samuel 5, versículo 17. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido como rei de Israel, o seu exército saiu para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza. Os filisteus chegaram ao Vale dos Gigantes e ocuparam. E aí Davi perguntou a Deus, o Senhor: devo lutar contra os filisteus? Tu me darás a vitória? Vá, disse o Senhor, eu lhe darei a vitória. Então Davi foi até Baal Perasim e ali venceu os filisteus, e ele disse: como uma enchente que derruba tudo, assim o Senhor abriu uma brecha no meio dos meus inimigos. Por isso aquele lugar é chamado de Baal Perazim. Ali os filisteus abandonaram os seus ídolos, e Davi e os seus soldados os levaram embora. Então os filisteus voltaram para o Vale dos Gigantes e o ocuparam. Mas uma vez Davi consultou o Senhor, e ele respondeu: não os ataque aqui, dê a volta, vá até as amoreiras e ataque por trás. Quando você ouvir o barulho de marcha por cima das amoreiras, fique pronto para atacar, porque isso quer dizer que eu estou indo na sua frente para derrotar o exército dos filisteus. Davi fez o que o Senhor havia mandado e obrigou os filisteus a recuarem desde Gebá até Gezer. Amém? Amém. 2 Samuel 6, versículo 1. A arca da aliança é levada para Jerusalém. Mais uma vez, Davi reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30.000 homens, levou-os à cidade de Baalá, em Judá, para pegarem a arca da aliança, que tem o nome do Senhor Todo-Poderoso e que assenta no seu trono entre os querubins. Colocaram a arca num carro de bois novo e tiraram da casa de Abinadab, que ficava num monte. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro, que carregava a arca. Aiô caminhava na frente. Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todas as suas forças em louvor a Deus, o Senhor. Eles tocavam harpas, liras, tambores, castanholas e pratos. Quando chegaram ao campo
ao campo de descascar cereais que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. O Senhor Deus ficou irado com Uzá por sua falta de respeito e o matou. E Uzá morreu ali, ao lado da arca. Davi ficou furioso porque o Senhor, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim, até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Então Davi ficou com medo de Deus, o Senhor, e disse: E agora, como é que poderei levar comigo a arca da aliança? Assim, Davi resolveu não levar a arca para a sua cidade de Jerusalém. Em vez disso, ele mudou de direção e levou para a casa de Obed-Edom, que era da cidade de Gate. A arca da aliança ficou ali 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-Edom e a sua família. O rei Davi soube que, por causa da arca, o Senhor havia abençoado a família de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Então tirou a arca da casa de Obed-Edom e, com uma grande festa, levou para a cidade de Davi. Depois que os homens que carregavam a arca deram 6 passos, Davi ofereceu a Deus em sacrifício um touro e um bezerro gordo. Davi, vestindo um manto sacerdotal de linho, dançou com todo entusiasmo e louvor a Deus e o Senhor. E assim ele e todos os israelitas levaram a arca da aliança para Jerusalém com gritos de alegria e sons de trombetas. Quando a arca estava entrando na cidade de Mical, a filha de Saul olhou pela janela, viu o rei Davi pulando e dançando em louvor ao Senhor, então sentiu por ele um profundo desprezo. Levaram a arca e a colocaram no seu lugar, na barraca que Davi tinha preparado para ela. Então ele ofereceu a Deus, o Senhor, os sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Quando acabou de oferecer o sacrifício e as ofertas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor Todo-Poderoso. Deus depois deu a cada homem e a cada mulher de Israel um pão, um pedaço de carne assada e passas. Em seguida, todos foram para casa. Davi voltou para casa a fim de estar com a sua família. E Mical, filha de Saul, saiu para encontrá-lo, e ela disse: Que bela figura fez hoje o rei de Israel. Parecia um sem vergonha, mostrando o corpo para as empregadas dos seus funcionários. Davi respondeu: Eu estava dançando em louvor ao Senhor, que preferiu me escolher em vez de escolher o seu pai e os descendentes dele, e me fez o líder de Israel, o seu povo, pois eu continuarei a dançar em louvor ao Senhor, e me humilharei ainda mais diante dele. Você pode pensar o que eu não sou nada, mas aquelas moças de quem você falou vão me dar muito valor. E Mical, filha de Saul, nunca teve filhos. Amém? Amém, Ival. Então aqui finalizamos a leitura de 2 Samuel 5 e 6, capítulos 5 e 6. E vamos aqui então para o livro de 1 Coríntios, versículo 4. E eu vou passar para o Fernando fazer então a leitura de 1 Coríntios 4. Vamos lá. Apóstolo de Cristo, vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. O que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. Mas, para mim, não tem a menor importância ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Eu não julgo nem a mim mesmo. A minha consciência está limpa, mas isso não prova que sou, de fato, inocente. Quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem
ninguém antes da hora. Esperem o julgamento final. Quando o Senhor vier, ele trará para a luz os segredos escondidos no escuro e mostrará as intenções que estão no coração das pessoas. Então, cada um receberá de Deus os elogios que merece. Meus irmãos, é para instruir vocês que eu tenho aplicado essas lições a mim mesmo e a Apolo. Usei nós dois como um exemplo, para que vocês aprendam o que quer dizer o ditado. Obedeça ao que está escrito. Ninguém deve se orgulhar de uma pessoa e desprezar outra. Quem é que fez você superior aos outros? Por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo o que você tem? Então, por que é que você fica todo orgulhoso como se o que você tem não fosse dado por Deus? Pelo que parece, vocês já têm tudo o que precisam. Já são ricos, vocês já se tornaram reis, e nós não. Que bom se vocês fossem reis de verdade, para que nós pudéssemos reinar juntos com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, no último lugar. Somos como as pessoas condenadas a morrer em público, como um espetáculo para o mundo inteiro, tanto para os anjos como para os seres humanos. Por causa de Cristo nós somos loucos, mas vocês são sábios por estarem unidos com Ele. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são respeitados e nós somos desprezados. Até agora temos passado fome e sede. Temos nos vestido com trapos. Temos recebido bofetadas e não temos lugar certo para morar. Temos nos cansado de trabalhar para nos sustentar. Quando somos amaldiçoados, nós abençoamos. Quando somos perseguidos, aguentamos com paciência. Quando somos insultados, respondemos com palavras delicadas. Somos considerados como lixo, e até agora somos tratados como a imundície deste mundo. Não estou escrevendo essas coisas para envergonhar vocês, mas para ensiná-los como se vocês fossem meus próprios filhos queridos. Mesmo que vocês tivessem milhares de mestres na fé cristã, não poderiam ter mais de um pai. Pois, quando levei a vocês o Evangelho, eu me tornei o pai de vocês na vida que vivem em união com Cristo Jesus. Portanto, eu peço que sigam o meu exemplo. Por isso estou enviando para vocês Timóteo, que é meu querido e fiel filho no Senhor. Ele vai ajudá-los a lembrarem dos caminhos que sigo na nova vida que tenho em união com Cristo Jesus. Caminhos esses que ensino em todas as igrejas. Alguns de vocês ficaram orgulhosos, certos de que eu não iria visitá-los. Porém, se o Senhor quiser, eu vou visitá-los logo. Então vou saber o que esses orgulhosos são capazes de fazer e não somente o que eles são capazes de dizer. Nós estamos lendo 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Pois o reino de Deus não é coisa de palavras, mas de poder. O que é que vocês preferem? Que eu vá até vocês com um chicote ou com o coração cheio de amor e bondade? Amém, né? Amém. É aqui o resumo do 1 Coríntios 4. Deus não procura apenas fidelidade. Deus não procura apenas resultados, ele procura fidelidade, né? Então, se a gente só quer entregar resultado, a gente tem que ser fiel a ele. E muitas vezes, quando a gente encontra muitos resultados,
a gente acaba se afastando de Deus, né? Isso é verdade. É ter a tendência, né? A pessoa É a tá ali se tendência satisfazendo ali com tanta graça ali e e acaba deixando de lado. acaba deixando de lado, né? Muito bem, então aqui finalizamos a leitura de 1 Coríntios 4, ele fica no Novo Testamento, e nós vamos para o nosso devocional aqui, que é o livro de Salmos, e hoje é o Salmos de número 137. Isso significa que são 137 dias fazendo a leitura da palavra nessa jornada aí dessa maratona da Bíblia, capa a capa, né? Então eu vou passar para o Fernando fazer essa leitura de Salmos 137. Amém. Saudades da pátria. Sentados na beira dos rios da Babilônia, chorávamos quando lembrávamos de Jerusalém. Penduramos as nossas liras nas árvores que havia ali. Aquele que nos levaram como prisioneiros mandavam que cantássemos. Eles diziam: cantem para nós as canções de Sião. Mas em terra estrangeira, como podemos cantar um hino a Deus, o Senhor? Que nunca mais eu possa tocar harpa sem esquecer de você, ó Jerusalém. Que nunca mais eu possa cantar e não lembrar de você, se não pensar em você como a maior alegria da minha vida. Lembra, ó Senhor Deus, do que os edomitas fizeram no dia em que Jerusalém foi conquistada. Lembra de como diziam: arrasem Jerusalém até o chão. Babilônia, você será destruída. Feliz aquele que fizer com você o mesmo que você fez conosco. Aquele que pegar as suas crianças e esmagá-las contra as pedras. Amém. Tá mudo, Nivaldo? Aqui então, Salmos 137, escrito pelo rei Davi, né? Mostra claramente aí o que ele trouxe para a gente aí como um livro devocional para o dia de hoje, né? E a gente está se aproximando aí ao livro de número, logo, de número 150, que são 150 capítulos do livro de Salmos, né? Acho que é um dos maiores dentro da Bíblia. E só para lembrar que a Bíblia tem 33 mil versículos, né? E aqui então, no 137, ele fala então das saudades da pátria, né? Muito bem. Hoje é dia 15 e nós vamos então ler aqui o Provérbios de número 15. Esse provérbio de número 15, ele tem 33 versículos. E aqui, esse provérbio de número 15, ele está na segunda coletânea, né? Essa segunda coletânea, ela começou no capítulo 11 e vai até o 24. E aqui fala sobre os ditos, os ditados dos sábios ou drivers do sábio. E aqui ele vai fazer um paralelo, mostrando para a gente os três tipos de grupos de pessoas que nós encontramos no nosso dia a dia. E aqui ele já aponta os sábios, os tolos e também os preguiçosos. Então, começando aqui, Provérbios 15, versículo 1. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. As palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagens. O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. As palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. Quem despreza o que o pai ensina é tolo, mas quem aceita a sua correção é sábio.
Então, aqui, quando fala em pai, fala em disciplina, e aqui está mostrando, né? Desprezou a disciplina que o pai ensinou, você passa a ser tolo. Mas quem aceitou aqui passa a ser sábio, né? Na casa do homem direito há muita prosperidade, mas o lucro dos maus traz dificuldades. Quando os sábios falam, eles espalham conhecimento, mas isso não acontece com os tolos. O Senhor detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, porém se alegra com a oração dos bons. O Senhor detesta a maneira de viver dos maus, porém ama a quem faz o que é direito. Estamos fazendo aqui a leitura de Provérbios 15, versículo 10. Quem abandona o caminho do bem será severamente castigado, e quem odeia ser corrigido morrerá. Se o Senhor sabe o que acontece até mesmo no mundo dos mortos, como poderá alguém esconder dele os seus pensamentos? O homem vaidoso não gosta de quem o corrige, ele nunca pede conselho aos sábios, né? O homem vaidoso aqui é o tolo, né? A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm coração alegre. É melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. É melhor comer verduras na companhia de quem a gente ama do que comer a melhor carne onde existe o ódio. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a que tem paciência traz a paz. O preguiçoso encontra dificuldades por toda parte, mas para a pessoa correta, a vida não é tão fácil. O filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o filho sem juízo despreza a sua mãe. O tolo se diverte com as suas tolices, mas o sábio faz o que é certo. Sem conselho, sem conselhos, os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Saber dar uma resposta é uma alegria, é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. A pessoa sábia não desce pelo caminho da morte, mas sobe pela estrada da vida. O Senhor Deus derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas gosta de palavras bondosas. Quem procura ficar rico por meios desonestos põe a sua família em dificuldades. Quem odeia o suborno viverá mais. As pessoas corretas pensam antes de responder. As pessoas más respondem logo e porém as suas palavras causam problemas. O Senhor está longe dos maus, porém ouve o coração de quem é correto. Um olhar amigo alegra o coração. Uma boa notícia faz a gente sentir-se bem. Aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. Amém? Amém. 33, Quanta, 33 versículos, né, desse livro de Provérbios, Provérbios 15, e eu marquei aqui o Provérbios 15, o versículo 22. Sem conselhos os planos fracassam, com muitos conselheiros há sucesso, né? Então, interessante assim, ó, quando a gente busca sabedoria e orientação de várias pessoas experientes e bem informadas, aumentamos as nossas chances de sucesso, pois eles já trilharam
o caminho que estamos almejando e enfrentar os desafios que iremos enfrentar. O conselheiro passa a ser o nosso guia, ele é um guia. E aí fica a questão, quem é que tem sido o seu conselheiro? E a pessoa ontem falava, pois é, na minha opinião, a coisa é assim, assado. Mas a opinião a gente não dá para ninguém, nem recebe, porque a opinião, a pessoa não teve resultado, nunca fez. E aqui o conselho mostra claramente, né? Quando buscamos a sabedoria, a orientação de várias pessoas experientes e bem informadas, aumentamos as nossas chances de sucesso, pois eles já trilharam o caminho que estamos almejando e enfrentar os desafios que iremos enfrentar. O conselheiro é um guia. Então, ele já fez, ele já teve resultado, ele já sabe realmente os atalhos, né? Então, assim, é fantástico o livro de De Provérbios Provérbios. e novamente toca aqui na questão do conselho, do conselheiro, né, Fernando? Tá claro aí, né? Não tem como não entender aí como é bastante edificante aí a escritura aí. Amém. 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 Então, vamos fazer oração aqui e entregar essa maravilha dessa maratona desse dia 137 aqui, que Deus realmente nos proporcionou, dando entendimento, e para alguns e para nós também, para a gente ter aí discernimento daquilo que a gente quer fazer nesse dia. Amém? Isso aí. Amém. Amém. Fechar os nossos olhos e agradecer a Deus. Senhor, a Te rendo graças, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor nos ouve todos os dias. O Senhor está conosco todos os dias. O Senhor está presente aqui. Ó Senhor, muito obrigado pelo seu amor, pela sua graça e pela sua misericórdia que não tem fim. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem perdoado os nossos erros, o Senhor tem realmente nos mostrado o melhor caminho, como um grande conselheiro nosso. Eu já agradeço, Senhor, por cada dia o Senhor está nos dando entendimento, cada dia o Senhor está tocando nos nossos corações com as suas palavras. Olha que benção que nós temos recebido, Senhor. Muito obrigado, sou grato, Senhor. O Senhor tem realmente levantado, tirado a gente lá da cama para a gente estar aqui, ó, de pé, firme, para fazer a leitura da tua palavra, para seguir realmente essa maratona da leitura da capa, da Bíblia capa a capa, nesses 365 dias. Muito obrigado, Senhor. Gratidão, Senhor. Abençoa o Fernando, a vida dele, abençoa a sua família, abençoa também a minha esposa, meus netos, abençoa minha vida. Fica conosco nesse dia, Senhor. Nos dê realmente entendimento e discernimento para que as coisas aconteçam conforme a sua vontade. Eu oro assim em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, né, Fernando? 55 dias hoje. 5-5. Que beleza, hein? Quase fechando 2 meses já. É, bacana, hein? Muito Isso bom, aí. muito bom. Mas é isso. Estamos firme e forte aqui, fortalecidos nessa palavra maravilhosa, nesse início de manhã. E assim será, né? Uma bênção para nós, para quem Sim, nos assistir. Que estejamos aí sempre abertos no nosso coração a receber a palavra, esse alimento, né? Que é deve ser a nossa prioridade aí. Não sim. podemos deixar de lado, como foi comentado, né? Amém. E nós Amém. estamos aí na companhia de um excelente conselheiro aí. É, nós estamos aí dividindo os conselhos, tendo o conselho de Deus, né? É isso aí. Fernando, depois você dá uma olhada lá que eu mandei um negócio para você, se você quiser trocar alguma ideia para te explicar, tá bom? Tá certo. No seu WhatsApp. Ok. Obrigado, Nivaldo. Um Bom dia, abraço. boa Bom dia quarta-feira. para nós. Tchau, Tchau, tchau. tchau.